Os movimentos habilidosos e as expressões faciais encantadoras das pessoas parecem estar imbuídos de um sentido de propósito e são impressionantes de observar. Enquanto isso, a garota de olhos azuis cuidadosamente coloca uma xícara na frente dele e pede que ele experimente uma nova porção de chá que ela mesma preparou. Tendo aceitado sua xícara, o jovem segue seu conselho, aprecia o cheiro, depois o sabor, e nota que é muito saboroso. Blanche irradia um sorriso satisfeito, verdadeiramente feliz por ter conseguido agradar uma pessoa de sangue azul. Cheio de estranhas sensações de gratidão por sua ação, o homem pensa que também vale a pena fazer algo por sua futura escolhida. Portanto, ele se levanta de seu assento e, agarrando o punho, puxa a espada diretamente da bainha. Ele estende a espada para a garota, oferecendo-a a ela, e pergunta se ela quer praticar esgrima. Isso, claro, a surpreende porque acontece no meio de uma festa do chá. Parecendo extremamente animado, Croft fala sobre a importância de tal treinamento para a parte superior do corpo, explicando que é importante manter o equilíbrio e balançar a espada de uma maneira que não machuque a si mesmo nem cause ferimentos. A garota aceita a espada e expressa a preocupação de que isso possa danificar sua mão. O jovem dá conselhos regulares: mantenha a espada reta, abaixe e levante-a sem pressa. A instrução se desenvolve ainda mais, e a garota obedientemente escuta a descrição de como levantar e manusear a espada. Seus dedos se movem no punho como se fosse um organismo vivo, uma criatura com alma, e não é à toa que isso é chamado de arte. Croft solta suas mãos e não mais sustenta a espada. A garota tenta segurar o peso, mas isso não funciona e a espada cai no chão com um estrondo, fazendo a loira gritar. Ambos os participantes da lição parecem perplexos com o que aconteceu. No entanto, o futuro tirano mostra contenção, não se permitindo nem mesmo uma risada discreta, e oferece tentar novamente. Mostrando grande paciência, Croft aconselha levantar a espada cuidadosamente, devagar, do nível do chão, o que ajudará os músculos a se fortalecerem gradualmente. A garota faz outra tentativa, mas resulta em um fracasso. Ela não consegue levantar a espada, mesmo que quisesse. O futuro tirano apoiaria a loira, mas o silêncio paira entre eles. Croft claramente não sabe o que responder porque eles acabaram de começar o treinamento e já a tal efeito, ele não sabe o que fazer a seguir. A personagem principal está igualmente chocada e dominada pela vergonha de que nada deu certo. Na tentativa de entender o que está errado, o jovem pergunta se sua aluna está colocando toda a sua força no processo, ao que Blanche argumenta que está se esforçando ao máximo. Ela decide que o problema é que a espada é muito pesada para suas mãos e reclama disso. Croft não hesita e confirma que essa não é uma espada comum e que é de fato um pouco mais pesada. No entanto, ele imediatamente acrescenta que não é tão pesada a ponto de ser impossível levantá-la, o que é claramente desagradável para a garota ouvir. Extremamente irritada, a personagem principal volta a beber chá, claramente xingando seu professor com palavrões baixinho e ignorando a situação constrangedora. Ao ver a condição da garota durante o treinamento, o jovem decide ceder e diz que preparará outra espada para ela, feita de madeira, que obviamente será mais fácil de levantar e treinar. Observando-os, a empregada mal consegue se conter para não se aproximar deles, insatisfeita com o fato de que esse tirano sacou uma espada na frente da patroa, o que ela acha insultante. A próxima porção de chá é tomada não ao ar livre, mas nos aposentos da garota. Croft relata que seu colega está chegando hoje enquanto a empregada enche as xícaras com um chá prêmio aromático. Olhando para trás, o futuro imperador testa as reações dos outros ao seu aviso. Essa notícia traz uma evidente excitação para a garota, porque ela não sabe o que esperar. No entanto, Croft se apressa em tranquilizá-la, dizendo que a chegada de um estranho não promete perigo para ela, ela só deve ser avisada de que os servos não devem se aproximar do anexo. A personagem principal se apressa em esclarecer quão perigoso esse certo colega é para ela e seu povo, mas o futuro herdeiro do império nega que seu conhecido causará dano, exceto talvez um pouco de irritação. A loira não resiste a expressar seus sentimentos sobre a influência negativa de um estranho e fica imediatamente perplexa, se perguntando se não é um colega, mas uma mulher, o que Croft confirma relutantemente. A perplexidade só aumenta enquanto ela se pergunta que tipo de garota é capaz de causar caos. O futuro governante emite um aviso de que tudo o que restará depois dela é terra queimada. A garota loira agora se sente assustada e pergunta quem ela é. E Croft responde que a convidada será a famosa maga do Oriente, o pássaro vermelho Quincel. A surpresa da personagem principal não tem limites porque na parte da novela que ela leu, nada foi dito sobre essa personagem. Portanto, ela só terá que descobrir no futuro quem é essa maga, o pássaro vermelho Quincel.
Vemos que os guerreiros de Croft estão um pouco confusos, reunidos em uma sala. Blake acusa Malik de tê-la acordado e convidado para uma visita, embora ela estivesse dormindo tranquilamente por um ano inteiro. Tendo finalmente liberado seu irmão de armas, Blake só pode lamentar porque foi ela, Kinsell. Nesse momento, uma pentagrama mágica corta o espaço perto do castelo. Vemos a aparição daquela sobre quem tanto se falou, a famosa bruxa do Oriente, a sinistra Kinsell. A maga que atende por muitos nomes primeiro passa sua perna através de um portal mágico. Outro nome é uma catástrofe ominosa, e agora a mão passa pela pentagrama, e finalmente, ela sai completamente do espaço mágico. A louca Kinsell aparece diante de nós em toda a sua glória, mas se estamos prontos para conhecê-la e o que sua aparência trará para os personagens principais é uma grande questão. Com um passo silencioso, a bruxa caminha em direção a Croft, claramente de bom humor, esticando os lábios em um sorriso e apertando os olhos de prazer. A maga exclama o quanto está feliz em encontrá-lo, mas em vez de saudá-la, o futuro tirano emite um aviso para que ela não cause problemas aos moradores locais com sua presença. A bruxa apenas desdenha disso, perguntando quando foi que ela causou problemas. A atitude do jovem sugere que há todas as razões para ter medo, pois ele não tem certeza se ela pode realmente ficar aqui, e Kinsell concorda que ela não visitaria tal lugar, independentemente do motivo. Em seguida, vemos que Croft leva a maga para os aposentos de sua futura escolhida, guiando-a pelos corredores do castelo. A apresentação ocorre como esperado. O moreno apresenta Blanche e a bruxa do Oriente demonstra respeito por isso. Ela então abre os olhos para olhar para a pessoa a quem foi apresentada e congela nesta contemplação. A ligeiramente tensa duquesa olha para a convidada inesperada com um leve medo, mas a beleza da nobre loira de olhos azuis é indescritível e impressiona. Croft continua a história e transmite informações importantes de que essa garota é sua futura esposa, que se tornará imperatriz. A morena cobre o rosto com as mãos, claramente encantada com a beleza alheia. Apenas um momento depois, ambas as garotas percebem a última frase proferida, e a reação delas é comicamente síncrona e sincera. Kinsell imediatamente observa que a beleza com a qual a loira foi agraciada deve ser apreciada e fica indignada que seu líder tenha decidido se apropriar dela para si mesmo, o que desanima ainda mais a personagem principal. A loira não pode nem imaginar o que está por vir. A bruxa se volta novamente para a loira e começa a conversa com um endereço educado, mas é instantaneamente interrompida com um olhar determinado e uma ameaça clara, acompanhada de um aviso. Croft adverte que tudo está decidido e que ele realmente pretende se casar com a duquesa Blanche, e que a bruxa deve se conformar. Parada de lado, a personagem principal não sabe que conclusões tirar, pois parece estar perdendo o fio coerente do diálogo. Croft está interessado em saber quando a bruxa planeja deixar o local, mas Kinsell olha para a garota à sua frente com deleite e declara que mudou de ideia, agora gosta deste lugar e não planeja sair. Claro, essa declaração não agrada exatamente o futuro imperador, mas ele estima que, em geral, não haverá um dano particular da bruxa, e que ela pode ser controlada. Literalmente, como num ariete, Croft empurra Kinsell para fora dos aposentos de Blanche. Ela tenta resistir e mostra atenção à duquesa acenando com a mão, mas a senhora dos aposentos não pretende simplesmente deixar o moreno ir e chama por ele, declarando que tem algo a discutir. Parecendo suspeitosamente calma após a maga ser expulsa, o ambiente no quarto recupera sua antiga calma, mas por quanto tempo é outra questão. Croft se senta em frente à garota, irritando-se mais do que nunca com a despreocupação de sua aparência e jura pelo que vê. A essência da conversa é clara, não há nada a discutir, a loira só quer matá-lo. Embora Blanche pareça irritada, ela declara que a decisão será tomada de acordo com a situação. Ao ouvir isso, o futuro imperador decide esclarecer em que tipo de situação uma decisão será tomada, como se estivesse perdendo a paciência. No momento, seus olhos brilham com irritação. Malik, ela diz com uma voz perigosamente calma, se você não parar de me incomodar com suas perguntas incessantes, você vai se arrepender. Malik, percebendo o perigo crescente, finalmente se cala, mas não consegue deixar de lançar um último olhar suplicante para ela. Enquanto isso, a diversão fingida de Croft com a pergunta desaparece quando ele percebe a seriedade da situação. Blanche parece mais ofendida do que zangada e expressa sua preocupação com a violação de uma promessa. Croft, desviando o olhar, tenta explicar que tudo não passa de um mal-entendido, mas, julgando pela determinação de Blanche, ela não o deixará sem uma explicação adequada. Depois de uma breve pausa para pensar, Croft tenta encontrar as palavras certas. Franzindo levemente o senho,
ele explica que despertar o interesse de Kinsell, a famosa e louca bruxa do Oriente, pelo amor não é um bom presságio. Segundo ele, isso equivale a um sacrifício e só trará problemas. No entanto, ele luta para explicar isso em linguagem simples, e as palavras necessárias não vêm à mente. Finalmente, Croft decide avisar Blanche que Kinsell se apaixonou por ela. No entanto, Blanche parece desconfiada dessa afirmação. Croft continua, exortando que ele fez tudo certo e assegura que a maga não perturbará a paz da dama se ele afirmar seu amor por outra pessoa. Então, a personagem principal faz uma pergunta que deixa Croft atordoado. Ela pergunta se ele gosta dela. A mente de Croft está completamente confusa, então Blanche decide descobrir como ele realmente se sente sobre ela depois de tudo o que aconteceu. Ela pergunta se algum sentimento secreto surgiu. O interesse principal de Blanche é unir o futuro imperador com o amor de sua vida, Lilian, e escapar de tudo isso. Com uma aura de confiança profunda, dobrando suas pequenas mãos, ela pede a Croft para não quebrar a promessa que ele fez a ela. Em resposta a um pedido tão lírico, a frase curta de Croft soa rude e inexpressiva, claro. Mais uma vez, a personagem principal se pergunta como Lilian pôde escolher um ídolo tão questionável. Agora, vemos uma cena tensa cheia de expectativa. Blake se senta nos degraus, e Malik anda de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. A bruxa do Oriente aparece diante deles. Malik poderia ter abanado o rabo com alegria, mas felizmente, não o faz. Em vez disso, ele grita o nome dela em saudação, sua voz cheia de irritação. A garota reclama que Malik está muito barulhento, mas ele, como sempre, não percebe o perigo em sua entonação e pergunta se ela conheceu a princesa e se teve tempo de apreciar sua beleza. A irritação da maga cresce. Ela insinua que, se Malik não se acalmar e parar de incomodá-la, ela pode arrancar sua língua. O companheiro alto pede-lhe para não fazer isso, enquanto Blake também saúda a chegada da conhecida. Mesmo que Kinsell recomende fortemente ficar em silêncio e se acalmar, Malik continua a bombardeá-la com perguntas, tentando descobrir sua opinião sobre a princesa. Quando Kinsell sobe os degraus, há uma pausa. Ela para e congela, chamando o guerreiro pelo nome. No próximo momento, fazendo promessas de caos completo e destruição enchem o ar se alguém ofender Blanche. Ela declara estar pronta para erradicar o império inteiro da face da terra por causa de uma lágrima sua. Felizmente, essa cena não consegue se desenvolver mais, pois outra pessoa se junta ao trio, outro dos guerreiros, olhando com escárnio para a bruxa e claramente tentando incitar conflito. A tensão é palpável desde o início. Kinsell imediatamente ativa sua magia e o adverte que, se ele não quer estragar o seu humor e atrair problemas para si mesmo, é melhor sair do caminho. Ignorando o aviso, o homem de cabelos grisalhos pergunta se ela vai dormir, claramente insinuando sobre o sono prolongado de outra pessoa. A garota responde com uma oferta para enviá-lo de volta ao Oriente. Um selo mágico se forma debaixo dos pés do homem, mas ele não parece particularmente assustado. Ele responde que é improvável que o transporte para o castelo do Oriente. Percebendo que suas ameaças não tiveram efeito, a bruxa estala os dedos e decide seguir em frente, exigindo que não a irrite mais. Parece que o guerreiro, pelo contrário, levantou seu ânimo com este confronto. Atrás da Kinsell partindo, vemos as reações ambíguas dos três guerreiros, um ainda sorrindo, outro impressionado e outro preocupado, temendo um desfecho desastroso. Em breve, Blake seguirá a bruxa, decidindo descobrir se ela realmente planeja ficar neste palácio e se quer ir para o Palácio Imperial. Kinsell se pergunta qual é o ponto disso, fechando os olhos com irritação, dizendo que tem razões para ficar aqui como a líder e Blanche, que em breve se tornará a imperatriz. Blake tenta esclarecer quem falou sobre os planos de Blanche de se tornar a esposa de seu governante, e depois de tal pergunta, a bruxa se vira e esclarece o que seu líder disse sobre isso. Blake expressa alegria que este casal tenha se reconciliado. Provavelmente, imediatamente se arrependendo de suas palavras porque a bruxa imediatamente se agarra à menção de reconciliação e agarra a maçaneta da porta. Há uma breve pausa em que parece que o guerreiro está acanhado de uma forma que provavelmente não estará durante a batalha. Os olhos da bruxa se tornam assustadores, como se a magia antiga exigisse punição. A magia literalmente a envolve, entrelaçando-a em um casulo, e surge a pergunta se Croft está ofendendo a princesa. O pobre Blake se apressa em desmentir a bruxa disso, tagarelando rapidamente que tudo isso são apenas rumores e diz que a própria princesa bateu em seu líder, para o incrível choque do homem. Kinsell reclama que deveria ter começado com isso porque já estava prestes a matar o futuro imperador que ousou ofender Blanche.
Ela sinceramente se desculpa por sua falta de visão e relata que precisa descansar, perdendo todo o interesse em tudo. Quando perguntada sobre a duração do sono, ela pensa, apertando a maçaneta da porta, e então diz que 3 dias serão suficientes para ela, mas adverte que Malik deve ser trancado em algum lugar. Porque se ele perturbar o sono dela, ela provavelmente lidará com ele. A porta se fecha com força, e a bruxa deixa Blake sozinho no limiar em frente à entrada do anexo. Ao olhar para a porta, Blake tenta acalmar o pânico óbvio que se mostra em seu rosto. Parece que ele espera que tudo fique calmo, mas se será assim, descobriremos um pouco mais tarde. 4 damas nobres se reuniram para um chá, vemos quão bonitos são seus trajes e quais deliciosas iguarias estão na mesa. Uma das garotas quebra o silêncio e faz uma pergunta. Ela se pergunta que tipo de pessoa é Croft. Outra garota se junta a ela, claramente interessada em saber se o futuro imperador e as pessoas que chegaram com ele são tão cruéis. Nossa personagem principal não é de forma alguma tola e entende que é o tio de Croft, o príncipe Psilos, quem ousa espalhar tais rumores sobre seu rival, e ela deveria aproveitar a oportunidade para refutá-los. Está em seu interesse não permitir que a reputação do futuro imperador seja desacreditada, pois este é o caminho para a salvação para a própria heroína. E, julgando pela sua aparência, ela está cheia de determinação. Mas ao olhar nos olhos interessados das garotas diante dela, ela se perde um pouco, sem saber por onde começar e o que contar a elas para cumprir sua missão. Portanto, adotando uma aparência mais cordial, ela começa a elogiar Croft, falando sobre calma, força e cautela, captando surdamente o subtexto óbvio apenas para si mesma. Uma das garotas se inclina para a frente, os olhos cheios de interesse, então Blanche continua falando sobre como todo o problema é que o jovem futuro governante simplesmente não está familiarizado com a etiqueta, mas isso é um problema temporário. Ela convence que, apesar disso, ele é gentil e sorri ao ver como os convidados mal respiram enquanto ouvem sua história. A mais animada das garotas, sonhadoramente, junta as mãos sobre o rosto e, com uma respiração, trai uma convicção quase invejosa de que provavelmente é um prazer ensinar uma pessoa assim. As garotas continuam a conversar entre si, e Rivière, olhando para isso, parece satisfeita, porque parece que seu objetivo de espalhar rumores sobre o maravilhoso caráter de Croft pode ser cumprido em breve. Como convém a uma dama nobre, a duquesa se despede das convidadas, agradecendo-lhes pela visita. A garota mais animada agradece em retorno, e é evidente que ela está impressionada com a recepção calorosa. A despedida é completamente atrapalhada pela aparição de alguém que não deveria estar ali, o que desanima a heroína, mas sem demonstrar isso, ela faz uma reverência. E o futuro imperador, sobre o qual ela recentemente discutia com as convidadas, está presente. As garotas seguem o exemplo dela, e Blanche relata que são amigos que foram honrados com uma visita e pergunta se ele está indo para a sala de treinamento agora. Os convidados podem apreciar pessoalmente a beleza e se tornarem confete, não apenas pelas palavras de Rivière, mas com seus próprios olhos. E julgando pela forma como elas coram e ficam imóveis, fica claro que ele causou a melhor impressão possível. Rivière e Croft trocam olhares e ambos entendem que o futuro governante não pode ser desrespeitado, senão ele certamente será castigado mais tarde. A pausa se arrasta, as mãos da loira já começam a coçar com o desejo de bater nele. Ela apela para sua mente para que ele possa mostrar o que tem sido ensinado há tanto tempo, boas maneiras. Em resposta a esses apelos internos, Croft, como lhe foi ensinado, pede desculpas por sua falta de tato. A garota começa a ficar tensa, mas então tudo piora porque o jovem se lembra de sua perna machucada, pega a garota em seus braços e diz que vai carregá-la. As garotas que chegam para visitar congelam em choque silencioso enquanto a extremamente envergonhada Blanche é carregada em seus braços. Aqui estão lições de boas maneiras, ele está de volta aos seus velhos hábitos. Um pouco mais tarde, testemunhamos o treinamento de River. Croft coloca sobre a mesa na frente dela uma espada de madeira que ele prometeu conseguir para ela. A garota o olha em silencioso surpresa, entendendo o motivo pelo qual decidiram levá-la embora. Apesar de sua indiferença fingida, Croft pausa, perguntando-se se a espada é pesada, mas ao pegá-la em suas mãos, Blanche assegura que não é tão pesada. Mas algo parece estar causando suas dúvidas. No momento seguinte, ela as expressa, apontando a espada para Croft, que pode ser interpretado como traição. Portanto, ela pede para tirarem as armas que foram trazidas, mas o jovem não está pronto para desistir tão rapidamente e está tentando entender a verdadeira razão para a recusa. Mas leva um tempo para descobrir, o ponto todo é que a garota tem medo de que seja envergonhada novamente e não consiga treinar normalmente com um corpo tão fraco.
Croft pensa sobre isso porque realmente planeja e quer aprender a lutar com ela, mas a loira resiste e diz que será capaz de treinar como deveria quando sua perna sarar. Um momento depois, vemos como a silhueta leve da garota é obscurecida pela sombra, e ela mesma olha para cima, perplexa. O moreno se inclina em direção a ela e se move de forma inadequada, tão perto que ela pode sentir a respiração de outra pessoa em seu rosto, e a personagem principal parece sentir pânico. Ela está tentando entender o motivo de tal ato, se Croft quer assustá-la, beijá-la ou ter a cabeça rachada. Oh, a garota claramente não quer nada disso. Portanto, ela fecha os dedos em um punho e tenta bater no encrenqueiro bruscamente. Isso não passa despercebido, ele percebe o ataque de outra pessoa, mas se esquiva, observando que a agilidade de River não é tão ruim e ele só precisa trabalhar em sua força e resistência. No momento seguinte, a heroína segue o conselho dado recentemente e agarra o cabelo de outra pessoa enquanto o futuro tirano tenta se desculpar por sua ação e pede para acalmar. Mas Blanche não o deixa ir, puxando o cabelo dela apenas mais sobrecarregada pela raiva, declarando que nem tudo pode ser resolvido com um pedido de desculpas. Enquanto Croft tenta explicar que estava apenas testando a reação e não planejava beijá-la, expressar tal fato vergonhoso só a deixa mais irritada, ela grita como um gato zangado. O cabelo de Croft é liberado, e ele ergue as mãos em conciliação, pedindo desculpas novamente e expressando que realmente achava que era uma boa ideia testar sua reação daquela maneira. A loira se afasta, cruza os braços e declara que foi uma má ideia. No entanto, o moreno não permite tempo para ficar emburrada ou ofendida. Ele pergunta, aparentemente apenas por fazer, se puxar cabelo constitui traição. Naturalmente, tal pergunta assusta a garota, mas ela tenta manter a fachada de sua honra e afirma que não acha que seja. Nisso, um riso repentino escapa do futuro governante, comentando que havia assumido que Riviera era muito mais severa e durona, mas parece que não tanto, agora que viu o lado doce dela, percebe que ela também tem isso. Esta declaração causa perplexidade e uma expressão azeda na garota, mas antes que ela consiga processar completamente, Croft sugere que eles usem o poder da bruxa do leste, já que ela está presente, pois é realmente problemático treinar com uma perna dolorida. Neste ponto, o interesse da loira se volta para a mencionada bruxa. Kinsell, com um ar de completo entusiasmo, declara sua intenção de organizar um jantar para o povo do futuro imperador, o que não entusiasma muito o último, mas Blanche argumenta essa decisão, afirmando que de uma forma ou de outra eles continuarão a se ver e se conhecer. Eles deveriam, será mais correto e conveniente. Croft não vai entrar em um ato de argumentação, ele apenas afirma que se encontrarão em 3 dias. Em seguida, ele oferece para tomar uma decisão. Sem entender de onde vêm esses termos, a garota pergunta por que exatamente 3 dias. Então, o moreno responde que a bruxa planejava dormir por 3 dias, mas julgando pela expressão de completa perplexidade em seu rosto, Riviera não entende como é possível dormir por 3 dias e recebe imediatamente a resposta de que a bruxa pode fazer isso por 3 meses. A garota também reclama que sua perna terá cicatrizado até então, exceto que Croft parece entusiasmado enquanto diz com um sorriso que eles têm muito o que fazer até lá. Vemos novamente a beleza do palácio do Duque de Bland, seus prédios altos, torres afiadas e a esplendor da arquitetura. Para sua surpresa, Croft admite que a ajuda de River em estudar os documentos apresentados por seu pai foi inestimável, e foi um prazer trabalhar com ela nisso. Isso ajuda a entender a documentação, especialmente as partes complicadas, muito melhor do que os originais oferecem. Croft é cativado por sua voz e fascinado pela maneira como ela apresenta informações, e seu tom a tranquiliza. Com sua ajuda, muitas coisas melhoram, mesmo as histórias particularmente difíceis sobre conflitos complexos. A personagem principal conclui que se sua única vantagem fosse a beleza, não seria tão boa quanto na realidade. E sem perceber, Croft a admira de lado, incapaz de conter seu sorriso. Se isso é uma manifestação do surgimento de sentimentos secretos ou apenas um julgamento de valor, ainda não está claro para nós, mas apenas por enquanto eles estão ocupados lendo novamente. O homem de cabelos escuros, como sempre, ocupa uma grande mesa de carvalho, e a garota senta-se próxima. Ele ergue os olhos novamente, se afastando da leitura de outro documento importante, mas entediante, e não consegue resistir a observá-la. Um momento chega inesperadamente, a loira deixa seu lugar habitual, se levanta e segue até a estante de livros. Croft já está completamente distraído ao espioná-la, descansando a bochecha na mão e esquecendo o que acabará de ler. Um movimento gracioso, dedos finos se esticam para frente, e dentre vários livros na estante, ela escolhe um.
Parece que o livro escolhido é familiar ao futuro tirano, e ele não consegue resistir a perguntar se a história de 300 anos atrás realmente pode ser tão interessante. Em resposta à pergunta, a garota o olha calmamente, sem qualquer irritação, e retruca que os eventos do futuro são apenas um reflexo do passado, e não há nada de errado em desejar conhecer a história. Essas palavras parecem evocar melancolia nele, vemos isso em seu olhar, e ele chama o desejo dela de ingênuo. Observa que a história é escrita por mentirosos, que podem alterar os fatos de maneira mais conveniente para eles. O que ele não diz é que seu comentário tem um significado pessoal, que o recentemente falecido imperador é retratado nas histórias como um governante maravilhoso, e seus segredos sujos não são mencionados, como o assassinato de sua própria esposa imperatriz e o fato de que ele exilou seu filho para a fronteira do leste, sabendo que apenas uma morte certa o aguardava. Ao colocar o livro de volta na estante, a personagem principal olha de lado para seu interlocutor e sente ecos de pena por ele, tentando olhar para sua biografia por outro ângulo, e um certo impulso interno não a deixa ficar em silêncio. A garota observa calmamente que nem todos acreditam nas histórias escritas nos livros, e parece que isso toca algo na alma de Croft, que a olha com uma certa sede de desvendar a mensagem dessas palavras. Judiando por seu olhar hoje, ele está especialmente vulnerável em conversas assim. A melancolia claramente o distrai dos negócios e documentos. A personagem principal parece notar isso e decide distraí-lo oferecendo um lanche. Judiando pela forma como seus lábios tremem e se desenham em seu belo rosto, que a um momento mostrava apenas tristeza, a garota faz o que ele precisava, o distrai da tempestade interna de pensamentos. A calma do palácio é perturbada por um grito alto masculino, que mais parece um formidável grito de guerra no campo de batalha. O nome é Lady Rivière. Um homem ruivo e imponente, sua vestimenta claramente pertence a uma classe eminente. Ele está claramente preocupado com algo, e descobrimos que o homem está sedento por justiça. Segundo suas palavras, um de seus homens morreu. Ele se ajoelha diante da duquesa e pede satisfação, ele precisa de permissão para desafiar a bruxa para um duelo, que segundo ele, matou seu homem. Apesar da gravidade da situação, Blanche permanece calma, e é isso que ela pede ao homem que chega, observando o fato de que a bruxa pertence ao séquito do futuro imperador. Inicialmente é importante entender toda a situação. O homem se levanta de sua cadeira e, não seguindo conselhos sobre calma, quase eleva a voz na presença de uma dama da alta sociedade. Ele expõe a versão completa da acusação, na qual anuncia que a bruxa matou um homem ao se infiltrar no quarto quando ele estava desarmado. A garota loira fecha os olhos e tenta reunir seus pensamentos para suavizar a situação o máximo possível. Claro, a acusada não é ninguém menos que Kinsell. Tudo isso aconteceu 3 dias atrás, e os motivos pelos quais a bruxa fez isso não estão claros. A garota desapareceu sem explicação, apenas o corpo de Hamilton permaneceu, um homem subordinado que agora anseia por justiça. Baixando o tom e dando um olhar mais frio, a garota observa que eles são forçados a esperar e imediatamente adverte que, se desobedecerem à ordem, o senhor terá que remover o brasão de sua família de sua armadura como um aviso de desobediência. Essas palavras fazem o homem literalmente explodir de indignação. Como isso pode ser, se Hamilton foi morto? Mas a nobre dama é inflexível diante dele e não responde ao surto de emoções alheias. Ela declara calmamente que não está pedindo para esquecer o que aconteceu, mas está apenas pedindo para dar-lhe tempo para resolver tudo adequadamente. Ficando sozinha, a garota respira fundo e se sente exausta por causa dessa situação. Percebemos que ela não está novamente sozinha na sala, mas este é outro homem. Parece que, ao contrário de Blanche, o futuro imperador que apareceu aqui não vê problema em lutar pelo demandante em nome de Kinsell, mas essa proposta é rejeitada. A loira faz uma pergunta quase retórica, se ele quer matar o comandante da guarda. Surpreendentemente, Croft é imediatamente distraído do tópico principal, surpreso por a garota não permitir que ele perca. Mas o triunfo interno e o orgulho são estragados pelo comentário de River de que perder seria possível, o duque mesmo estrangulou o comandante da guarda com as próprias mãos. Depois disso, surge a questão, onde está Kinsell? Para onde ela fugiu? Mas Croft se atreve a dissuadir, ela não fugiria para evitar punição. Parece que o palácio ainda é bonito, mas por dentro, não há mais calma. A tensão suspensa deixa todos nervosos. Tão repentinamente quanto ela desapareceu, Kinsell retornou. A personagem principal, com a ajuda de Croft, chega às câmaras alocadas para a bruxa. Para a surpresa mútua, Kinsell não parece culpada pelo assassinato, ao contrário, ela está extremamente satisfeita e calma.
O humor desaparece do rosto da bruxa do leste, e ela se pergunta o que há de errado com a perna da dama. Tak responde afavelmente, diz que só torceu o dedo, e não consegue resistir a sorrir educadamente em resposta à sua preocupação. A bruxa cria magia e expressa seu desejo de se aproximar de Rivière no futuro próximo.